México e também lá em Almagres, Veracruz, México, congregação ali, que pastoreia o reverendo Benjamin Beatriz, onde se encontra o reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros ali presentes, nosso irmão reverendo Margarito também, e demais ministros de toda essa região, e também os que estão lá em Santo Domingo, República Dominicana, junto ao reverendo Ramon Abreu e demais ministros ali presentes, e colaboradores e colaboradoras, e também lá no sul-ocidente da Colômbia, em Popayán, Cauca, na congregação lá do reverendo Dario Villegas, onde estão reunidos. Me disseram desde cedo e já vão continuar até a noite, e estão os irmãos também de Dario, nosso irmão reverendo Mário, o reverendo Carlos e demais ministros, irmãos e irmãs, e também o reverendo engenheiro Ivan Sarmiento também, e demais ministros ali presentes. No livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, nos dizem as Sagradas Escrituras: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito Santo encarnado, realizando a obra final. Podem sentar por uns minutos. Nos diz na mensagem A Porta à Teofania, que foi pregada em 23, 22 de janeiro de 2010, em Bogotá, Colômbia, nos diz: e assim continua enumerando 12.000 selados de cada tribo. Vejam somente esse anjo mensageiro que, como lhes disse em muitas ocasiões, é um profeta dispensacional. O último profeta dispensacional será quem pode realizar esse trabalho. Somente esse último profeta pode realizar esse trabalho. E é o profeta mensageiro da dispensação do reino, qual está realizando neste tempo final uma obra muito, mas muito importante, primeiro no meio da igreja e depois ao povo hebreu. Ou seja, se tornará o povo hebreu, os hebreus o verão entre os gentios, porque é no meio da igreja, porque a igreja está a ponto de ser raptada, ele vem por ela, portanto, aí é onde o povo hebreu verá.
Continua dizendo, por quê? Porque não será ele de si mesmo quem estará realizando esse trabalho, mas o Espírito Santo, o selo do Deus vivo que estará nele. Estará operando através desse mensageiro. E o trabalho de chamar e juntar e selar 144.000, vamos ver realizado. E todos compreenderemos que não foi um homem, mas o Espírito de Deus que estava nesse homem, realizando essa promessa, cumprindo essa promessa. Agora vejam primeiro, ele está realizando no meio da sua igreja uma obra muito, mas muito importante, da qual, quando o reverendo William Branham nos mostrou onde ele falou desse tempo de Ananias e Safira, onde ele nos diz no livro de Citações que não entraria pecado nela. Vamos buscar por aqui. Página 60. Página 61, página 61, parágrafo 528, nos diz: eu muitas vezes quis entrar em uma igreja, eu desejei vê-lo. Eu suponho onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, onde quer que fosse, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali, não. O Espírito o chamaria fora. Vem? Ele não podia ficar mais. Como Ananias e Safira, vocês não poderiam fazê-lo. Não haveria pecado nesse grupo. Agora vejam a obra que o Espírito Santo está realizando, onde o irmão Branham aqui está nos falando que é como nos dias de Ananias e Safira, que ali estava o Espírito Santo operando por meio de Pedro, os apóstolos, e o líder ali era Pedro, e estava se realizando o começo dessa dispensação da graça. Mas era a obra do Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo na dispensação do reino, da qual o irmão Branham nos falou e nos disse que esse Espírito Santo que temos, vem, porque o Espírito Santo esteve no meio da igreja desde o dia de Pentecoste até aqui e esteve se manifestando em cada anjo mensageiro, operando no meio do povo. Mas ia chegar um tempo onde esse Espírito Santo, que estava realizando essa obra em cada era, se encarnaria. E ele nos diz ali, e notem vocês, página 134 do livro dos selos: quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam que para a dispensação do reino, o Espírito Santo é quem também estaria realizando essa obra. Não o homem, mas o Espírito Santo é a obra para que a igreja obtenha
e preencha todos os requisitos e as cláusulas para obter a promessa da sua transformação. Assim como haviam os requisitos para receber o novo nascimento. Agora vejam, na mensagem também, uma porção da mensagem, vem ver, nos diz nosso irmão William, que foi pregado em 31 de janeiro de 1975, em Ponce, Porto Rico, nos diz ali. Agora sabemos que estamos esperando o rapto, mas antes do rapto, tem que vir a transformação. E antes da transformação, tem que vir o revestimento, a plenitude sobre nós. E antes de vir a plenitude, tudo tem que estar em seu lugar, em ordem, correto, tudo tem que estar aí. Vem? Tem que estar tudo em ordem para que possa Deus cumprir no meio da igreja essas promessas. E é o Espírito Santo que está tirando todo erro, todo pecado, tanto do indivíduo como das igrejas, para Deus morar na igreja e nos indivíduos em toda a sua plenitude, como Ele prometeu. Se despejar nesses vasos nos quais a morada de Deus, a presença de Deus, a essência de Deus, o ser, possa operar por meio, atuar por meio desse instrumento, desse Filho de Deus, desse Filho dele. Agora vejam a importância da obra do Espírito Santo hoje, no meio da igreja, antes que o povo hebreu o veja. Eles, quando o virem, vão fazer como Jacó, que não vão querer soltá-lo. E muitas vezes escutávamos o irmão William nos falar disso, e enquanto ele estava em seu ministério, todos pensávamos que nele ia se cumprir tudo isso. Agora vejam que os crentes em Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, até aqueles que não receberam a mensagem, eles sabem que Deus sempre opera por meio de um ser humano. Ele nunca mudou essa forma. E que quando Deus leva deste planeta Terra o instrumento que Ele esteve usando, já essa pessoa se vai do meio do mundo, de sua família, da igreja, se ministrava ali e espera, aguarda na sexta dimensão, onde descansa dos seus trabalhos e tem a promessa de uma ressurreição, na qual obterá seu corpo eterno e glorificado, como líamos no domingo. Se o mensageiro com o grupo que está vivo hoje nessa terra dá algo para fazer nesses diazinhos, seguramente o mensageiro com seu grupo, Paulo, deu o exemplo de Paulo, pois seguramente vai estar à disposição de fazer o trabalho, mas a orientação e a direção e a liderança será por meio desse mensageiro que Deus tem na terra, vivo. Porque vejam vocês, já quando ocorre essa ressurreição, na qual Apocalipse 11 chega a cumprimento, o primeiro, como foi o primeiro lá Jesus, e depois ressuscitar os santos do Antigo Testamento, o primeiro será esse instrumento no qual esses ministérios, Deus os teve operando enquanto estava vivo. Recordem, esse corpo não será enterrado. Portanto, é o único mensageiro
na face da terra que não será enterrado, sepultado. O primeiro esteve em uma cova por 3 dias. Mas ao não ver que tinha ressuscitado, vocês já sabem essa história, talvez nesses dias falaremos mais de tudo isso, mas vejam vocês que não passou de 4 dias como Lázaro passou. E será esse instrumento quem cumprirá essa promessa, essa escritura de Apocalipse 11, que estando vivo, já ao final desse ministério em carne humana, o matam, porque o diabo é um assassino e estará muito feroz por destruir o programa divino, a obra divina que ele está realizando no meio da sua igreja, porque ele não quer que nenhum ser humano obtenha vida eterna. Ele não quer que nenhum filho de Deus seja perfeito. O diabo nunca quis a perfeição. Ele é um pervertido, alguém que perverte. E ele, o que deseja é que todos os seres humanos tenham faltas, tenham erros, tenham pecados. Ele gosta do pecado. E ele, quando ouve o Espírito Santo falar de santidade, isso o faz se aborrecer cada vez mais e continuará buscando a forma e a maneira para destruir a boca de Deus, o instrumento que Deus está usando para tratar de calar a boca, que não continue falando essa preparação ao povo, a esses escolhidos, para que eles continuem se preparando para a sua transformação. Toda obra que um ser humano fizer contra a carpa do ministério e de tudo que Deus está realizando é obra do diabo. Tão simples assim. Porque não pode ser um escolhido de Deus aquele que deseje que não se cumpram as promessas divinas. Agora, vejam que o único que ressuscitará, estando esses 3 dias e meio morto, aí nesse corpo, porque recordem que os filhos de Deus não morrem, mas que dormem, mas para falá-lo em termos que se entenda claramente, pois vão matá-lo, vai morrer esse corpo. E estará realizando uma obra na 6ª dimensão, onde ali haverá um juízo. E depois desse juízo, diz Apocalipse 11, que o Espírito de Deus voltará a eles. Diz Apocalipse capítulo 11, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E o seu corpo jazerá na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Recordem que isto é na Jerusalém atualizada. Agora tudo isso, já quando estiver realizando e cumprindo no programa divino tudo isso, já vão ver como é tudo isso. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram.
vejam, é o único que vai cumprir essa escritura, que depois de terminar seu ministério, igual como aconteceu com Jesus, e recordem que é paralelo em tudo. Na primeira vinda você não pode ver Jesus sendo crucificado, depois ressuscitou, recebeu o corpo glorificado e depois voltou a se enganchar, o colocaram novamente na cruz, o voltaram a matar e voltou a ressuscitar ao terceiro dia. Onde está isso na Escritura? É paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, veja como diz Hebreu ali, que os homens, vamos ver o que diz Hebreus, porque as pessoas que falarem assim têm falta de entendimento e, pelo que se vê, não conhecem as Escrituras, e como buscam justificar sua incredulidade, então começam a acrescentar e a tirar. A como Deus leva seu programa de era em era e de dispensação em dispensação, e nunca conseguem ver, porque como não são escolhidos de Deus para ver o cumprimento do que Deus está realizando, onde diz Hebreus que morram uma vez. Isso está Hebreus 9, vamos ver por aqui, ou 8. 9, vamos ver, 9:27 está. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vejam que não podem colocar o irmão William a regressar para que realize o trabalho que a pessoa sabe em seu interior que tem que ser por meio de um ser humano. Porque, vejam, o povo hebreu está esperando um profeta, porque eles creem nos seus profetas. E quando perguntam aos hebreus como é o Messias, ou o que será, ou quem será o Messias, dizem um homem. Ou seja, que eles não estão esperando outra coisa a não ser um homem. E já quando regressarem, porque voltaremos a ver o nosso irmão William Souto Santiago, voltaremos a ver todos que partiram do nosso tempo, voltaremos a ver nosso irmão Branham com seu grupo, voltaremos a ver todos os de Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, veremos todos, veremos toda a criação de Deus. Agora vejam vocês, estava buscando aqui por cima onde o irmão William tinha escrito que para ele seria, o Messias seria um profeta. Mas vejam vocês como, vamos ver aqui se é na 56, da 6b. Ele aí diz, o irmão Branham, na metade, mais ou menos, diz: eu venho a Israel. Isso é, os judeus querem ver o sinal de um profeta. Eles creem que o Messias será um profeta. Eles ainda creem, o Messias será um profeta. Deixe que o vejamos fazer o sinal de um profeta e o receberemos. Oh, vá. Isso agita meu coração, justamente no mesmo solo onde o Espírito Santo caiu a primeira vez. Assim que então eu pensei, não seria maravilhoso se eu chamo como 1000 deles juntos e digo: vão e trago aqui um homem dentre vocês, vejam se o Messias continua sendo profeta.
e justamente naquele mesmo solo aceitam Ele como seu Salvador. Então eu peço a eles que levantem suas mãos e recebam o Espírito Santo. Que tempo! Sabem de uma coisa? E isso terminará a dispensação gentil. O Evangelho irá aos judeus. E isso evangelizará seu povo com isso. Israel é uma nação. Nós todos somos nações, mas Israel é uma nação. E algum dia o reino regressará a Israel. Agora vejam vocês. Vamos na 73, também ali. Diz, e eles não sabiam, parágrafo 629, e eles não sabiam, parecia como um pássaro para eles nunca sabiam nada sobre isso. Assim que o sacerdote se levantou fora e disse: escutem, nosso profeta nos disse que seríamos carregados de volta à terra natal nas asas de uma águia. Aí estava esse pássaro, o aeroplano. Eles se foram, eles disseram, buscando por um Messias. Eles não estavam buscando pela terra natal, eles deveriam ver o Messias. Quando o judeu vai em busca disso, algo está à mão. Eles leram este livro e eles disseram: nós cremos nos nossos profetas e nós cremos que o Messias vai ser um profeta quando ele vier. Disseram: se este é o Messias, então ele está vivendo. Nos deixe vê-lo fazer o sinal do profeta e nós, nós o creremos. Que perfeita, que coisa perfeita! Eu gostaria de chamar a 5 ou 600 deles, juntamente, dizer: vocês querem dizer isso? Vamos ver se ele está vivo ainda ou não. E nas próprias terras onde seus pais o rejeitaram, agora recebam. O gentil está acabado então. Aí é que ele escreve: o Messias será um profeta. E o sinal? Agora, continua dizendo aqui onde paramos, nessa mensagem que estamos lendo, a porta à teofania, onde nos diz: portanto, esse é quem vai conquistar o coração dos hebreus, dos descendentes das 12 tribos de Israel. O amarão e vão se agarrar dele, como se agarrou Jacó ao anjo de Deus no capítulo 32, versículos 34 ao 32 de Gênesis. E não queria soltá-lo. E dizia o anjo: solta-me, porque raia a alva. Ou seja, tinha que ir. Isso está no livro dos selos, na página 358, onde nos diz: 358 e 359. Note que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Assim é também com Israel. Jacó significa Israel, porque seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, a mentira e de outras maneiras, porque a ele não lhe importava de onde vinha, nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra, porque tinha esse desejo, e no caminho se encontrou com Deus, e seu nome foi mudado. Mas nesse tempo ele estava muito preocupado, porque temia Esaú, quem o estava perseguindo. E note, no dinheiro, igual como será neste dia quando os judeus fizerem pacto financeiro com Roma. Agora Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também Roma não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. E então Jacó lançou mão a algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu
E ele escreve Moisés e Elias. O anjo é igual a Moisés e Elias. E Jacó manteve seus braços ao redor do anjo e ali se manteve. Este anjo lhe disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoas. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças. Mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso. Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados, da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora vejam vocês que o povo hebreu, vejam quando ouvirem, do qual, na página 22, parágrafo 176 nos diz, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, agora vejam, Apocalipse 11, aí atormentem o mundo, aí que ele escreve os judeus, escreve Moisés e Elias, e suas pregações atormentam. E aí também escreveu: os judeus verão Cristo vindo pela noiva, mas não chegamos aí para ler do irmão Branham. Isso foi um escrito do irmão William, todos já devem tê-lo aí em seus livros. E aí são essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os a arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E mais embaixo, ele nos lia sempre aí a mesma coisa: esses judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição, correndo outra vez à pátria natal, os leva eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva e eles o virem, eles dirão: esse é quem esperamos. Aí está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Agora vejam vocês que o povo hebreu estará vendo esse ministério no meio da sua igreja, e o Espírito Santo estará realizando uma obra que é essa obra de fé, de rapto, que os escolhidos estão recebendo, porque ele diz que necessita, livro dos selos, página, vamos ver a 104, diz: embaixo da 104, depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva, para ter fé de rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para cura divina. Temos que ter suficiente fé para
ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Agora vejam que a igreja noiva está recebendo primeiro essa fé de rapto, e aí, no meio dessa manifestação, é que o povo hebreu o verá. Agora, essas poderosas asas, que são os ministérios de Moisés e Elias, do qual o irmão Branham falou, no livro de citações, na última citação, ou das últimas, onde fala de que seremos levados sobre as asas na página 168, do livro de citações, aí há o parágrafo 1496, mas essa não é a que estou buscando aqui. Vamos ver se encontramos, que é a que diz, aqui está, a da 14A, busquem a página 14A, o parágrafo 144, diz assim: que façamos o que podemos enquanto for de dia, e algum dia haverá as asas de uma águia. E diz Moisés e Elias, ele escreve Moisés e Elias, as asas de uma águia branca descerão, e ele nos levará. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve: o rapto é igual à águia branca, os rapta. Agora vejam a importância desse ministério que Deus está operando no meio da sua igreja, em uma forma tão simples que o irmão Branham tinha advertido o povo que, se não vigiam, lhes passaria despercebido. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, diz: estará raiando a alva no tempo em que os judeus o virem, raiando a alva de uma nova dispensação, um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. Na página 41, parágrafo 334, nos diz aí o reverendo William Branham: ó José, quando viu o pequeno Benjamim em pé ali, esse é seu irmão mais novo, ele viu o pequeno Benjamim, agora tão jovem, situado ali, as tribos da terra, ou os judeus, retornam ali onde haverá 144 mil deles em pé ali para receber a Cristo quando virem vir. Eles dirão: eis, este é nosso Deus, em quem esperamos. Então verão suas feridas. De onde vieram estas? Ele dirá: na casa dos meus amigos. E chorarão e lamentarão, e cada família, suas tribos de Davi e Neftali, e se separarão todos, cada família, e lamentarão eles quando o virem em pé no ar, aquele que trespassaram. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve aí: os judeus verão Cristo vir e dirão: este é nosso Deus. Ele tinha escrito do lado aí na frase, diz: ó José, quando viu o pequeno Benjamim, aí escreve ao lado: José. Agora continua nos dizendo nosso irmão William: portanto, neste tempo final é que o verão. Jacó não soltava ao anjo, assim será que vai ser com os judeus. Ou seja,
com os hebreus quando virem esse anjo mensageiro no último dia, no qual estará o mesmo anjo que abençoou Jacó, ou seja, o anjo do pacto, o Espírito Santo, a estrela resplandecente da manhã, e estará operando por meio desse mensageiro dispensacional, e estará cumprindo o que foi prometido para este tempo final. Deus, por meio do seu Espírito, estará operando de acordo ao que Ele prometeu. Na página 7 também nos fala ali, do parágrafo 54, nos fala deste trabalho que o Espírito Santo estaria realizando a favor do povo hebreu. Vejam, diz, quando 144 mil se sobressaírem e esses 144 mil permanecerem ali, e um desses dias algum divino, santo, ungido, profeta de Deus irá lá com sinais e milagres. Esses judeus dirão: isso é o que eu estou buscando. Sim, Senhor, e Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. A era gentia cessará, as bombas atômicas cairão e tirarão o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar em pé ali na presença de Deus. E ele escreve: a era gentia fechada, Moisés, Elias, os 144 mil e o rapto virá. Agora vejam como coloca tudo em um pacote, ou seja, como se tudo fosse junto, mas há uma ordem estabelecida e há uma série de eventos que vão sendo cumpridos até chegar a esse momento em que o rapto aconteça. Antes do rapto, como lemos ali, há uma ordem estabelecida por Deus, onde, primeiro, vejam, antes do rapto tem que vir a transformação, antes da transformação tem que vir o revestimento, a plenitude sobre nós, e antes de vir a plenitude, tudo tem que estar em seu lugar, em ordem, correto, tudo tem que estar aí. Vejam que há uma ordem estabelecida e uns requisitos. Agora continua dizendo, retornei a mensagem novamente, o da porta à teofania, e nenhuma outra pessoa poderá realizar a obra que Deus prometeu fazer no último dia, a não ser Deus por meio do seu Espírito através desse mensageiro dispensacional. Tão simples assim. Vem que simples, por quê? Porque não pode nenhum ministro que não tenha esses ministérios e nenhuma pessoa dizer: não, eu posso ir lá, ou eu posso dar a fé de rapto aos escolhidos, ou eu posso fazer isso ou outro. Se não tem esses ministérios, está se metendo em tremendo problema, em uma posição que não lhe corresponde. E tudo que o reverendo William Branham falou, e tudo que o nosso irmão William falou, de todos aqueles que se levantariam contra, ou se levantam contra, usurpando a posição de um profeta, isso é morte espiritual e depois física, em corpo, espírito e alma, lá depois do milênio. Porque tudo isso, o cumprimento pleno é agora. Era parcial em cada era daqueles ministros que se levantavam contra o mensageiro de cada era. E o vemos também ali no tempo de Moisés, quando Datã, Abirão e Coré se levantaram contra Moisés. A terra se abriu e os tragou. Vejam tudo isso. E estava mostrando que também neste tempo final seria cumprido. Quando você escuta o irmão William falar de pessoas que se levantaram, estavam se levantando ali no tempo em que ele falou, ou que se levantariam mais adiante, usurpando a posição de um mensageiro dispensacional e mais, o da dispensação do reino, ele os estava advertindo que isso é morte espiritual, mesmo que a pessoa continue vivendo. Portanto, usurpar a posição do mensageiro que Deus tem neste tempo final, em carne humana, o Espírito Santo operando esses ministérios, todo aquele que se colocará usurpar essa posição ou falar contra do Espírito Santo encarnado, tem e terá graves problemas diante de Deus. Ele já os advertiu e o advirto eu novamente neste tempo final. No tempo do Espírito Santo operando e realizando a obra
deste tempo, a obra correspondente à dispensação do reino. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, e agora, a porta da teofania, a porta para obter o corpo teofânico angelical é Cristo em sua primeira vinda. A porta para entrar e obter o corpo físico glorificado será Cristo em sua segunda vinda, em sua obra de reclamação. E estará Cristo em sua teofania, Deus em sua teofania, que é o anjo do pacto, manifestado no último dia. O desejado de todas as nações, o anjo do pacto. Agora vejam, o importante que foi entrar por essa porta, que é Cristo em sua primeira vinda, para receber essa teofania. E para receber o corpo glorificado, se requer entrar pela porta, que é Cristo em sua segunda vinda. Todo aquele que não entrar por essa porta, que não se vista, que não vai obter a transformação. Tão simples assim. Não vai obter o corpo eterno e glorificado. Agora, podemos ir entendendo e vendo por quê. Quando ele dizia que nem todos os nascidos de novo fariam rapto, vejam, há pessoas que pensam que receberam o Senhor e o receberam como seu Salvador, mas não obtiveram o Espírito Santo. Agora há um evento que ocorre em uma pessoa que tenha recebido o Espírito Santo e outra que não o tenha recebido. É conhecimento. Um obtém o conhecimento, a revelação, e a outra não. Agora, para poder ver o que está atrás da porta, se requer crer nessa porta para poder abri-la e entrar e obter as bênçãos contidas aí. Se requeria entrar pela porta que é Cristo em sua primeira vinda para receber as promessas que estavam de trás da porta, mas tinham que crer no que essa porta lhes daria, oferecer, mas havia um requisito: tinham que crer na porta. E para entrar e receber, entrar pela porta e obter o corpo físico eterno e glorificado, vejam, se requer entrar pela porta que é Cristo em sua segunda vinda, e sob esses ministérios de Moisés e Elias para obter essa promessa. Agora vejam na página 164 do livro de citações, parágrafo 1462. Aí nos diz, vamos ver aqui, não, este não, é o 1400, vamos ver, este foi quando falou de José, mas há um que diz, vamos ir aqui, este extrato, é bom que tenham também aí a mão. Bom, o mencionamos aqui, assim que o colocamos aí como uma referência, mas deve estar nessas páginas. Página 166, parágrafo 1484. Poderiam pensar, igreja, que estão observando com seus próprios olhos a palavra vivente de Deus tornada manifestada, a promessa da hora nos últimos dias, olhando com seus próprios olhos a palavra vivente sendo interpretada em forma natural? Deus entre nós, e escreve a palavra encarnada, e escreve a palavra, em cima também escreve a palavra da hora encarnada. Agora vejam vocês,
O que continua dizendo aqui nosso irmão William, mas estará se manifestando em uma nova dispensação, introduzindo uma nova dispensação e estará usando um mensageiro dispensacional. Aí está o segredo para o último dia. Agora o segredo do último dia, vejam também na página 23, no parágrafo 190, nos diz: ele está obrigado a apresentá-lo a você ao menos uma vez, para que você esteja sem desculpa nesse dia. Apresentá-lo uma vez. Agora vejam, não haverá desculpa neste tempo, porque Deus esteve e estará e continuará falando claro, revelando todo esse mistério da sua vinda, se apresentando e se revelando no cumprimento da promessa, e Deus realizando essa separação, essa segregação, e assim os escolhidos de Deus também serem juntados, colocados no celeiro na era da pedra angular e serem preparados para receber sua transformação, a adoção do seu corpo, e depois a transformação, como estivemos vendo ontem, do qual é algo tão grande, mas ao mesmo tempo é tão simples, que se Deus nos permite abrir esse mistério completamente, aí entenderíamos muitas coisas das quais também poderia o inimigo, vamos dizer, ou adiantar certas coisas que ainda não se deve realizar, ou não podem ser realizados pelo diabo, mas que em certo momento, quando já tudo isso for completamente aberto, aí, vejam, será uma etapa paralela ao tempo onde Judas chegou com todo esse exército para prender Jesus. Desde que foi o momento onde foi dada a ordem, ou vamos dizer aqui moderno, ordem desde a Casa Branca, a uma ordem de apreensão a Jesus, ou seja, já era algo que estavam buscando para prendê-lo, ou seja, que tudo isso vai junto. Por isso, há coisas que ele me disse, isso não se pode dizer ainda, não digas assim, espere, não leias isto ainda, segure, espere nisso outro, porque é o Espírito Santo quem vai falando à medida que o povo vai recebendo e à medida que vai se aproximando esse momento onde se tornará completamente o Espírito Santo aos hebreus. Mas recordem que tudo é um entrelace neste tempo, no que estamos vivendo, destes corpos terrenos aos corpos eternos e glorificados, assim como foi o entrelace dispensacional da dispensação da graça à do reino, também dentro dessa dispensação do reino estamos nos entrelaçando nestes corpos corruptíveis temporários a esse novo corpo para começar essa etapa já eterna em nós, mesmo que a terra ainda lhe restem 3 anos e meio e depois 1000 anos, para depois entrar a eternidade. Os escolhidos começam primeiro em eternidade, quando recebem o corpo eterno e glorificado. Já entramos à eternidade no corpo teofânico, mas essa dupla porção que é o corpo eterno e glorificado, com a teofania junta, vejam, isso já é entrar à eternidade total. E entramos neste entrelace dentro deste começo da dispensação do reino. Vejam que os primeiros
que vamos estar sentindo em nosso ser a esse ser divino, ao Deus Criador dos céus e da terra somos nós. E você me dirá, mas como se pode sentir isso? Recordem que Deus é eterno. E estaremos sentindo a presença de Deus nessa fase onde ainda nós não sentimos, mas que a estaremos experimentando sem limitações. Mas vejam vocês, essa presença de Deus, que é a que nenhum ser humano sentiu, é a que sentiremos em toda a essência do que é esse ser. Será um grupo de todas as eras do nosso tempo, todas as eras e todos os santos, experimentando essa eternidade em nossos corpos eternos e glorificados. Será algo muito, mas muito glorioso. Agora, quando a pessoa trata de explicar tão semelhante bênção, tão semelhantes promessas, a pessoa fica muitas vezes sem palavras para poder descrever o que nos espera. É algo tão grande, que qualquer prova, luta, batalha, doença, qualquer coisa que nessa terra se obtenha por um descuido ou por coisas, pois somos ainda imperfeitos e estamos em corpos que ficam doentes, seja um resfriado, qualquer doença. Vejam, nada disso pode desanimar o escolhido de Deus, de tão semelhantes promessas que nos esperam, e vamos aprendendo a usar essa espada, falar a palavra, e vamos vendo como Deus vai atuando no meio de cada um de nós como indivíduo, e também a favor daqueles que oramos ou pedimos e falamos palavras de bênção, porque estamos nos aproximando dessa perfeição. Portanto, temos que começar por nós mesmos. E já quando vemos que todas essas coisas são passageiras, porque nos esperam grandes promessas e grandes bênçãos, não olhamos isso como uma dificuldade, mas como um degrau para seguir em frente, perseverando, sabendo que nos resta pouco tempo nessa terra. Vamos ler outra vez o parágrafo. Diz, mas estará se manifestando em uma nova dispensação, introduzindo uma nova dispensação, e estará usando um mensageiro dispensacional. Aí está o segredo para o último dia. Como estava o segredo 2000 anos atrás em um véu de carne chamado Jesus ou Yeshua, no qual estava Deus o Pai e estava o anjo do pacto, o Espírito Santo nele, velado e revelado, encarnado, o Espírito Santo em um homem chamado Jesus ou Yeshua, um jovem carpinteiro, um homem da construção, que sentia e conhecia as lutas e sofrimentos das pessoas que vivem na terra e que têm que trabalhar duro para conseguir o sustento da sua família. Mas era um príncipe descendente do rei Davi, mas se fez pobre para nos tornar a nós ricos. Agora vejam como é paralelo em tudo, como disse nosso irmão Branham, na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1058. Nesse parágrafo aí, já ao final, ou seja, nessa última frase, talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. É paralelo à primeira vinda do Senhor.
Você quer ver como Deus estaria realizando e cumprindo sua segunda vinda? Veja como foi a primeira. É paralelo em tudo. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação sobre este tema, o Espírito Santo encarnado, realizando a obra final. Que Deus os abençoe e os guarde, e a todos que têm reuniões nestes dias podem colocar essas palavras também, além dos que já estão reunidos, que eu mencionei no princípio, e demais lugares que também seguramente hoje estão reunidos, mas tomaria muito tempo mencionar a todos. Assim que todos estão saudados e que Deus abençoe a todos e os prospere, espiritualmente e materialmente também, e lhes proveja tudo o que necessitam, para todos aqueles que estão construindo, aumentando auditórios ou construindo algum auditório ou comprando algum terreno também, que Deus lhes proveja tudo o que necessitam para esse trabalho. Recordem que é o Espírito Santo atuando no meio da sua igreja hoje neste tempo final. O Espírito Santo encarnado, realizando a obra final. Que Deus abençoe e guarde a todos.